todas e sejam muito bem-vindas à segunda aula do nosso workshop de estilo, O Caminho para o Armário Inteligente. Gostaria de começar agradecendo pelos comentários feitos na aula anterior, em que falamos um pouco mais sobre estilo pessoal com base na minha metodologia, que desenvolvi depois de 4 anos trabalhando como consultora de estilo. Se você não viu a aula anterior, ainda dá tempo, é só acessar o primeiro vídeo dessa página aqui. Hoje vamos entrar mais na prática e falar sobre formatos de rosto. Então, eu vou te ensinar a valorizar o seu rosto da melhor forma e quais cortes de cabelo funcionam melhor para cada tipo. Isso é importante para garantir não só que as suas escolhas sejam adequadas e realcem a sua beleza, mas também que façam sentido com a imagem que você gostaria de passar. Você sabia que o corte de cabelo também faz parte da nossa construção de imagem? Antes de começar, gostaria de reforçar que, como consultora de estilo, o meu objetivo é que você se sinta feliz e confiante com o que você vê no espelho, além de te ajudar a economizar dinheiro ao fazer escolhas mais inteligentes para o seu guarda-roupa. Lembre-se que algo tão simples quanto lavar o cabelo é capaz de te ajudar a aumentar a sua autoestima, e o mesmo acontece quando escolhemos a roupa certa. Agora então, bora pra prática! Vale lembrar que na consultoria de imagem pensamos sempre em harmonia e proporções. Para aplicar isso no rosto fica impossível não falar sobre linhas. Todo mundo acha que o próprio rosto é redondo, tá? Mas acredite se quiser, existem diversos formatos de rosto, como redondo, quadrado, oval, retangular, hexagonal, triângulo, triângulo invertido. Então, realmente, a gente tem muitas opções aqui e nem todo mundo tem o rosto redondo. Então, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, se olha no espelho e tenta perceber se você encontra linhas retas na sua testa, aqui nas laterais do seu rosto, ou se é um pouco mais arredondado. No meu caso, por exemplo, olha como a linha aqui da minha testa, ela é mais arredondada e eu continuo sem ter linhas retas aqui embaixo. Inclusive, meu queixo, ele dá até uma funilada, tá? Perceba se o seu maxilar, ele é mais marcado, se você tem esse ossinho aqui das maçãs do rosto mais proeminente, se você tem bastante volume de bochechas e se isso te incomoda ou não. Tudo isso você vai precisar analisar para conseguir entender qual que vai ser o melhor corte de cabelo para você, tá? E a gente não precisa nem necessariamente focar no formato de rosto, mas sim pensando em equilibrar algo que te incomode ou para destacar algo que você gosta. Além disso, vale tentar analisar também aonde o peso visual do seu rosto está concentrado, se é em cima, embaixo ou aqui no centro do rosto. O meu caso, por exemplo, perceba que o peso visual do meu rosto é muito mais na parte superior, já que na inferior a gente tem aquela funiladinha que eu já tinha falado. E você também pode aproveitar para descobrir se o seu rosto é mais largo ou mais comprido. E isso é super fácil, você pode pegar uma régua até para te ajudar. E aí aproveita que você tá com a régua e já faz essa análise de largura versus comprimento. Dito tudo isso, vamos começar? Quero começar falando sobre comprimento de cabelo, tá? E aqui vamos ter alguns pontos de atenção. Primeiro de tudo, vale a gente considerar que um cabelo longo vai alongar o rosto, enquanto um curto vai encurtar. Ou seja, pela lógica, vocês então podem considerar que rostos que já são naturalmente longos, como um retangular ou um oval, às vezes um pouco mais comprido, vão se beneficiar então de cortes um pouco mais médios e curtos, já que um longo pode alongar em excesso e ficar desproporcional. No meu caso, que tem então esse rosto triângulo invertido, que então dá essa funilada aqui no queixo e fica faltando essas laterais aqui do rosto, um corte médio também é mais interessante justamente para preencher essas laterais. Mas, se você, assim como eu, também ama um cabelão, fica tranquila que tem sim jeitos de equilibrar isso na roupa ou nos acessórios, certo? Mas fica então esse ponto de atenção. Agora, para rostos curtos, isso não significa que um rosto curto não pode ter um cabelo curto, certo? Mas aí talvez seja interessante pelo menos o cabelo terminar
uns 2 dedinhos abaixo da linha do maxilar, só para não ficar tão encurtado o formato, certo? Esse rosto pequeno também pode se beneficiar mais de um cabelo de comprimento médio ou longo, mas aqui também entra a questão de proporção corporal. Então, se você for baixinha, por exemplo, um cabelo muito comprido pode acabar te engolindo, certo? Então, assim, além da proporção do rosto, nós também temos que levar em conta a proporção corporal para analisar, então, qual seria o melhor comprimento para o cabelo. Combinado? Ainda sobre comprimento, quero falar agora da onde esse cabelo termina, principalmente quando o assunto é cabelo curto, certo? Então, em rostos curtos, como o quadrado ou o redondo, vale também um ponto de atenção, porque o redondo, um redondo de cabelo curto, vai ser mais interessante se o corte for mais para fora, as pontas para fora, e não um corte com as pontas para dentro, porque senão realmente a gente reforça muito o formato redondo, certo? Num rosto quadrado ou até mesmo num retangular, em que ambos têm o maxilar bem marcado, aqui você vai prestar atenção em cortes curtos, porque se o cabelo terminar bem na linha do seu maxilar, você vai estar reforçando a linha do seu maxilar, então deixando o seu rosto ainda mais reto. Isso não é necessariamente um problema, certo? Já que você pode querer reforçar essa linha reta do seu rosto. Mas vale esse ponto de atenção para que você possa avaliar e decidir qual é o melhor para você. E aí, ainda sobre tirar ou colocar o foco em determinada região, né? Então, a gente sempre vai pensar que onde o cabelo termina é onde o nosso olho vai bater primeiro, onde vai chamar mais atenção. Então, é claro que isso conta muito também para franjas. Então, pensa aqui comigo, tá? Um rosto que naturalmente já é mais curto, se você colocar uma franjinha aqui bem no meio da sua testa, você tem que considerar que você vai estar criando uma linha horizontal no meio do seu rosto. Linhas horizontais tendem a aumentar visualmente a região em que elas estão aplicadas. Então, se o seu rosto já é mais largo e você coloca a franjinha, você vai fazer com que ele pareça ainda mais largo e, consequentemente, mais curto. Então, um rosto redondo ou um quadrado que queiram ter uma franja um pouco menor, o ideal aqui é que seja uma franja mais lateral ou diagonal e não aquela franja curtinha e reta, combinado? Inclusive, no rosto redondo, essa franja diagonal é a melhor de todas, que ajuda a dar uma alongada e disfarçar um pouco esse formato redondo. No meu caso, que é o triângulo invertido, a franjinha também não faria muito sentido, porque daí eu estaria aumentando visualmente a região do meu rosto, que já é maior, e deixaria o meu queixo ainda mais afunilado. Faz sentido? Então, para mim, o ideal são franjas mais compridas mesmo, que fiquem mais ou menos aqui nessa região. No máximo aqui, ó, embaixo da linha das maçãs do rosto, justamente para puxar essa informação para baixo, combinado? Em rostos hexagonais, em que a maçã do rosto é bem proeminente, cria até um ângulo aqui, então é como se o rosto realmente tivesse o formato de um hexágono. Pensa que se a franja terminar na linha da maçã do rosto, você vai fazer com que ela pareça maior também. Então, também toma esse cuidado para quem tem muito volume de bochecha. Pensa que se você colocar uma franja aqui nessa região, vai fazer com que tudo pareça maior. Então, a franja ela tem que terminar ou antes desse ossinho ou abaixo do ossinho, combinado? Quando a gente está falando de volume, um outro ponto para prestar atenção é também o corte em camadas, porque pensa que essas camadas vão criando volume. Então, se o seu rosto já é mais largo, ou se você tem esse volume das bochechas, cuidado para não repicar tão desde aqui de cima, justamente porque você vai estar adicionando mais volume na lateral do seu rosto, certo? Então, tem que começar essas camadas mais abaixo aqui da linha do queixo, uns dedinhos aqui ainda abaixo para você ter um respiro e deixar o seu rosto mais leve, ok? E aí, gente, como eu falei, não acho que tem um certo e errado, acho que vai depender muito do que você quer para você e do seu objetivo de imagem. Mas então pense que aqui a gente está sempre tentando equilibrar as linhas, né, os formatos.
Então, sim, um rosto redondo pode se beneficiar mais de um corte reto, mas isso não significa que você também não pode fazer um corte em camadas, caso você queira trazer um pouco mais dessa leveza para a sua comunicação. Da mesma forma que um rosto quadrado ou retangular que já tem muita linha reta, só tem que considerar que se fizer um corte reto, vai acabar reforçando essa informação um pouco mais rígida, que pode acabar fechando um pouco a sua imagem. Outro corte super interessante para rostos mais arredondados são cortes assimétricos, justamente para criar meio que uma ilusão de ótica aí e a gente não perceber essa forma tão arredondada, que também vale para quem tem esse volume das bochechas. Então, aproveitando esse gancho para falar sobre a comunicação de cada penteado, lembrando que aqui sim estamos falando de uma forma um pouco mais geral, sempre vai ter ali uma exceção, já que depende também do resto do look, né? A gente tá falando de apenas um elemento que é o cabelo. Mas então, um corte reto, ele vai sim ser um pouco mais rígido, passar um pouco mais de seriedade, mas dependendo do tamanho do corte, de como você estiliza isso, ele também pode ser muito mais moderno. Um corte em camadas, com uma base arredondada, vai ser muito mais leve, mais dinâmico, passar uma imagem mais feminina, inclusive. Já um corte assimétrico, ele é mais dinâmico, também mais moderno e ele traz até um pouco mais de uma imagem poderosa, até fica com um pezinho ali no sexy. E aí, conseguiu escolher o seu próximo corte de cabelo? Agora que falamos tudo sobre o rosto, se você quiser aprender também sobre o seu biotipo e o efeito de cada modelagem no seu corpo, não deixe de conferir o meu curso Guia do Armário Inteligente, em que eu vou te ensinar a escolher as modelagens certas para que você valorize as partes que mais gosta do seu corpo. Quero aproveitar para responder algumas dúvidas que apareceram depois da nossa primeira aula. Mari, no seu novo curso eu vou aprender a multiplicar as peças que eu já tenho? Sim, porque ao te ajudar a identificar o seu estilo, eu também vou te mostrar algumas referências de looks que você pode criar considerando o seu desejo de imagem. E aí você vai conseguir adaptar as roupas que você já tem, se baseando nessas referências. O que você ensina, eu vou aprender a ser mais elegante e sofisticada? Sim! Se esse for o estilo que você deseja, eu vou te ensinar não só a montar looks mais sofisticados, mas também a identificar o custo-benefício e a qualidade da peça e se ela tem cara de cara ou cara de barata. Inclusive, isso vai estar relacionado com o tema da última aula do nosso workshop de estilo, O Caminho para o Armário Inteligente, que vai acontecer na próxima terça, em que eu vou te ensinar a não só avaliar o custo-benefício da peça, mas a escolher peças de mais qualidade para que você pareça sempre bem vestida. E acredite se quiser, o preço não tem nada a ver com isso. Para finalizar, gostaria de pedir que deixem seus comentários e as suas dúvidas sobre o conteúdo que vimos hoje. Estou ansiosa para ler todas as perguntas e continuar te ajudando nessa jornada rumo a um estilo mais autêntico e confiante. Um beijo e até a próxima!